Olá, meu amigo e amiga. Uma das coisas mais importantes que uma pessoa como eu, que tem esse privilégio de ter esse espaço aqui para conversar com vocês todos os dias, é de ter a responsabilidade de tratar dos fatos, das notícias, do que acontece aqui no Brasil, no nosso cotidiano, na vida política, na vida econômica, com muita responsabilidade e transparência. Sempre checando as fontes, buscando uma segunda informação, checando aquilo que já foi checado, colocando em dúvida, enfim, para melhorar o nível dos debates aqui no nosso país. E isso vai fazer com que um canal como o nosso Portal do José e outros tantos canais muito importantes que existem aqui nas redes sociais, canais progressistas, que nós, durante esse ano de 2026, revelemos muitas situações que os grandes veículos de comunicação não revelam ou que grupos de extrema-direita e de direita disseminam de forma absolutamente mentirosa nas redes sociais. E hoje eu vou trazer aqui para vocês mais algumas facetas da figura do senhor Flávio Bolsonaro. Gente, se nós conversássemos com um marciano que descesse aqui na Terra agora e disséssemos para ele, ó, vai sair um cara que é candidato à presidência da República com esse perfil aí. O marciano diria, mas o que ele já fez pelo Brasil, pelo país de vocês? Quais são os predicados intelectuais? Quais são os projetos que ele já fez para melhorar a vida dos brasileiros? E o que ele está propondo? O que ele pode contrapor em relação a outros que fizeram alguma coisa? E mais, né? O berço político dele tem gerado que tipo de melhoria para o povo brasileiro? Bom, as respostas seriam sempre muito ruins e o marciano ficaria com aquela dúvida. Mas por que então ele sai candidato? Porque tem gente que está acreditando nele. Bom, nós sabemos, né? As desinformações e o caldo de contracultura que existe aqui no Brasil está provocando esse tipo de aberração aqui no Brasil, como está provocando outras aberrações em outros lugares do mundo também, como aqui na Argentina, o senhor Javier Milei, que está unido, né? Quase o irmão siamês do senhor Flávio Bolsonaro, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das suas crenças econômicas. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui alguns fatos, algumas cenas muito interessantes e algumas muito bacanas, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte das nossas discussões, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, são formas de a gente chegar a mais pessoas como você e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, e eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que fazem essa divulgação aqui do nosso portal, porque nós hoje chegamos a 1.140.000 pessoas inscritas e que acompanham o nosso Portal do José. Então, todos vocês, muito obrigado e vamos seguir em frente. Vamos lá. Gente, começando aqui com algo que eu já comentei com vocês no nosso papo anterior, que são as manchetes dos jornais, e eu destaquei aqui essa matéria de capa infame da Folha de São Paulo, o UOL, que tenta transmitir para a sociedade brasileira que nós trabalhamos pouco, e, portanto, o que está implícito na matéria é isso, né? Portanto, a gente ficar reivindicando uma melhor jornada de trabalho para o trabalhador é uma coisa que vai na contramão do mundo, né? Nós temos que fazer como a Argentina, que está botando os trabalhadores à base de chibata, né? Sem direito trabalhista algum para trabalhar muito mais. Então eles vieram com essa manchete pilantra. Por que ela é pilantra? Porque ela poderia ser de outra forma colocada, né? Brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja rankings. E eu mostrei para vocês que tem pessoas ou trabalhadores no mundo que trabalham muito menos que os brasileiros. Podia ser assim, ó, França, os trabalhadores da França trabalham muito menos do que a média mundial. Os trabalhadores da Itália, do Japão, da Argentina, dos Estados Unidos, das Filipinas, da Noruega, da Holanda, da Moldávia, enfim. Não, mas eles colocam que o brasileiro trabalha menos. E eles colocaram no topo aqui dos países que mais trabalham o Butão e o Sudão. Repare bem, vocês percebem como o Butão e o Sudão são potências econômicas, potências industriais, potências científicas? Gente, e o IDH desses países que estão lá na rabeira? Então, o fato de estarem trabalhando nessa jornada escravocrata não significa absolutamente nada, não significa nenhum parâmetro para nós aqui no Brasil. É apenas um apito de cachorro que ele já começa a espalhar para o mercado financeiro, começam a dar discurso para a extrema-direita, que um direito de um trabalhador de ter mais vida é uma coisa que é insana, porque nós estamos trabalhando muito menos, né? Então, eu queria só acrescentar esse registro aqui dessa matéria infame da Folha de São Paulo, né?
Isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade de fazermos aqui todo tipo de pressão, de provocarmos debates para que as lideranças políticas, os partidos, os sindicatos, coloquem logo em pauta essa questão da redução da jornada 6 por 1, né? Bom, comentei com vocês mais cedo o presidente Lula lá na Índia. Gente, ele fez um sucesso danado. Esse jornal aqui, ó, The Economic Times, da Índia, eles colocaram na capa a foto do Lula com o Narendra Modi, né? Isso aí foi muito repercutido. Esse jornal aqui é um jornal voltado especificamente ao público econômico, ele atinge 800 mil pessoas, só do mercado financeiro, pessoas que, empreendedores, pessoas que acompanham a economia na Índia, né? Então, o Lula, ele está abrindo mercado para valer. Foram muitos empresários brasileiros para lá e na abertura do encontro foi salientado que todos os empresários ao longo desses anos todos que têm viajado com as comitivas do presidente da República, na verdade, eles não viajam juntos, né? Eles viajam nas mesmas datas, mas todos custeiam as suas próprias estadias e os seus próprios transportes, que é uma coisa muito interessante. O presidente da República, ele funciona como embaixador de negócios, negócios que abrem fronteiras para o Brasil, aumentam o emprego, enfim, aumenta a nossa articulação com o planeta, né? Então, as fotos e a abordagem foram muito importantes. A figura do Carluxo, mais uma vez, gente, é uma novela de uma Janete Claire de Neandertal, né? Janete Claire da Transilvânia. Todo dia tem uma coisa draculina, uma coisa sanguinolenta, uma coisa cáustica, uma coisa fúnebre, né? E hoje ele veio assim, dizendo que sempre que acompanhei, absolutamente todas as vezes, ao enxergar uma igrejinha, ele parava e entrava para ter seu nome, seu momento com Deus, mesmo que rapidamente. Muitos não acreditavam, mas ele sempre repetia o mesmo gesto, buscando fortalecer a fé. Ele vai um texto longo aqui e coloca uma imagem do Bolsonaro entrando numa igrejinha, sabe lá, Deus, onde é que foi? Essa aqui, por acaso, é a paróquia Imaculada Conceição, no Mato Grosso. Agora, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que se o Bolsonaro tivesse entrado numa única igreja, que não teria alguém gravando isso, colocando na rede imediatamente? O Carluxo coloca o pai de cueca, com o popozão apontado para a câmera, o pai colocando os bofes para dentro de uma pia e não ia colocar o pai toda hora dentro de igreja? Francamente, né? Isso é sempre comover as pessoas, dizer que ele é um cara religioso, enfim. Olha, é por isso que ele está lá com um monte de pastor, de padre, para ver se desemboca ali, né? Consegue exorcizar uma série de pecados daquela alma, mas está difícil também, né? E agora está precisando de um apoio psicológico e uns choquinhos também na cabeça, né? E aí o seguinte, desmascarando picaretagem. Gente, esse vídeo aqui do Flávio, eu confesso que eu não tinha assistido todo o vídeo, porque ele tem 1 minuto e pouquinho, mas ele assim, um nojo de mentiras. E aí nada pessoal contra o senhor Flávio Bolsonaro, eu não conheço a figura, mas ele está se propondo a ser presidente do meu país, ele quer governar a minha vida, ele quer colocar a minha vida em risco, da minha família, do nosso país, aí não. Aí ele é obrigado a submeter uma série de críticas, porque nós precisamos saber quem é a figura, as contradições e mentiras que ele fala, né? Quando a pessoa fala mentira de uma forma descarada, ela tem que ser desmascarada mesmo, com dureza, né? Vamos ver o que ele publicou aqui. A notícia de que nunca mais vai andar na vida, que acabou. São mais de 250 mil brasileiros vivendo com... A musiquinha de fundo, tristinha, ele dizendo aqui, de pessoas que, enfim, perderam a mobilidade por conta de um acidente, né? Com lesão na medula. Gente que ouviu da medicina que não tinha mais jeito. Aí tem uma mulher brasileira, bióloga da UFRJ, a doutora... A bióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha, eu estou elogiando alguém da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sigamos. Tatiana Sampaio, 25 anos pesquisando. Enquanto o mundo todo dizia que era impossível, ela continuou e criou a polilaminina, uma proteína que regenera a medula espinhal, que funciona como uma ponte para os neurônios se reconectarem. Paraplégicos e tetraplégicos estão voltando a andar, com ciência brasileira. E você viu o formato dessa... Gente, olha a picaretagem. Agora é uma espécie de ciência gospel, né? É ciência cristã. Sei lá, o que ele gosta, está querendo fazer com essa associação? Proteína, uma cruz. O Bruno Drummond tinha 31 anos quando sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Recebeu polilaminina.
Hoje, ele anda, trabalha, faz trilha com os amigos. Isso não é ficção. Isso é o Brasil que dá certo. Gente, me desculpe, é muita cachorrada. Flávio Bolsonaro, quando você postar esse tipo de vídeo, explique quantos projetos, não só o senhor, né, como deputado estadual, quantos projetos o senhor fez favoráveis à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ensino no Rio de Janeiro. O senhor, como senador, quantos projetos o senhor apresentou para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para investir nessas áreas? A resposta é zero. Mas aí é o seguinte, para a gente não ficar particularizando só num filhote do Bolsonaro, quantos projetos o seu pai apresentou, o que ele fez enquanto ele esteve à frente do nosso país, na área da educação, da ciência, da tecnologia, e os seus irmãos? O outro irmão, que deputado federal, quantos projetos ele apresentou para a educação, para a ciência, para a tecnologia? E o outro vereador no Rio de Janeiro, e o outro vereador lá em Balneário Camboriú. Ou seja, você pode somar todos, que não existe um único projeto para melhorar a vida do brasileiro em termos de educação, saúde, ciência e tecnologia. Aí vem com esse negócio descarado, ainda coloca cruz para colocar como se fosse uma coisa vinda de um milagre, não de uma dedicação concreta de uma pessoa que tem estudado durante tanto tempo, né? O que a gente viu na época que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual foi essa aberração aqui, ó, que ele subscreveu, né? Deputado bolsonarista protocola projeto para extinguir a UERJ. Olha só que bacana. Anderson Moraes, do PSL, argumenta que a universidade tem um nítido aparelhamento ideológico com viés socialista. Olha aí, a foto quem é que está junto com a criatura aqui? Então não resta dúvida o ódio que essas pessoas têm contra as universidades. E aí o seguinte, olha a diferença que é termos um governo que tem uma visão diferente, uma visão que aposta em ciência, em educação, investe na saúde, de quem não investia. O ministro da Saúde, na época do governo Bolsonaro, ele foi capaz de fazer isso aqui, ó, quando o Brasil foi colocado diante de um desafio, né, onde a tecnologia e a ciência deveriam estar apoiando ao lado do povo brasileiro. O que nós vimos foi isso aqui. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que se recupera da Covid-19, negaram qualquer atrito. Ontem, Bolsonaro mandou a pasta cancelar um protocolo de intenções para a compra da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Falaram até junto, falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Gente, então essas aberrações é que cuidaram da saúde do povo brasileiro e por isso nós tivemos o morticínio. Vocês viram na abertura? Ele obrigou o Pazuello, e por isso que o Pazuello disse, um manda, outro obedece, a não comprarem vacina, porque tinha o Instituto Butantan aqui do Brasil, que ele sabotou até o último instante, porque o estado onde estava o Butantan era o estado de São Paulo, que era governado pelo Dória, né? E se o Eduardo Bolsonaro ele quis fazer desse episódio com essa cientista alguém para sua campanha eleitoral, ele vai quebrar a cara, porque pergunto para vocês, em quem vocês acham que a pesquisadora irá votar nesse ano de 2026, tendo ali Lula ou Flávio Bolsonaro? Vejam com quem ela estava conversando e estava toda feliz. Eu inventei um jeito de fazer uma proteína que era natural, que eu já tenho no corpo, para ela ficar meio turbinada e virar um remédio. E aí ela faz recuperar os neurônios que estão partidos, faz crescer de novo a fiação e aí reconecta. Então fala aqui, dá um recado pro ministro Padilha. Fala pro Padilha quem você é, qual é a coisa que você fez e pede para ele ajudar para a Anvisa aprovar. Tá bom. Então, ministro Padilha, nós estamos aí com um remédio, um medicamento novo, para tratar as pessoas com paralisia e estamos andando, estamos caminhando, estamos respondendo tudo que a Anvisa pede, mas precisamos avançar aí para conseguir fazer uma realidade. Quando você está dizendo que já teve gente que andou, já teve gente que mexeu uma parte mais, sabe, já é um avanço extraordinário. Eu acho que é assim. Gente, e o que aconteceu na sequência? As coisas andaram, né?
O Padilha está saindo como um grande ministro da saúde mesmo. Ele sabe se comunicar muito bem. Tem um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês no nosso canal de cortes do Lula, levando pessoas para fazer um exame de tomografia. Está muito interessante. E essa aqui é a fala do Padilha quando a Anvisa liberou a primeira fase de pesquisa clínica da polilaminina. Então, Flávio Bolsonaro, pare de tentar tirar proveito de uma área que vocês odeiam, que vocês dinamitaram de todas as formas, né? E para não se ter dúvida, eu peguei aqui até algumas informações, né? Tem essa aqui da Correio Brasiliense da época. Governo Bolsonaro corta 87% da verba para ciência e tecnologia. Então, não é uma canalice gigantesca a figura dizer que os pesquisadores do nosso país, os valorosos pesquisadores, pessoas que eles quiseram sabotar de todas as formas. Bolsonaro sanciona a lei que retira mais de 600 milhões de verbas para ciência e pesquisa. Isso aí, gente, o teu amigo e teu parente bolsonarista, eles ficam com raiva, né? Mas eles não conseguem contestar. Então eles ficam com raiva da gente, eles ficam com raiva dos fatos. Porque na medida que você mostra para eles que eles foram enganados, eles não ficam com raiva de quem enganou, né? Eles ficam com raiva de quem está levando a informação. Mas, enfim, nós vamos continuar fazendo isso aqui, né? Não tem como escapar dessa história, não. Vejam só o comportamento do Padilha em relação ao comportamento do Pazuello. Hoje nosso papo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena, né? Vamos ver aqui. Meus amigos e minhas amigas, neste sábado... Aliás, muita gente disse que eu sou parente do Padilha, né? Não, nós não somos parentes, apesar de termos um óculos parecido, tá? Agora, o Padilha vai estar me devendo royalties, porque ele começou meus amigos e minhas amigas também. Padilha, um abraço, hein? Sábado, 18 de outubro, o governo do presidente Lula, em parceria com estados e municípios, realiza o dia D da vacinação infantil. É o dia de sair de casa, levar nossas crianças para se vacinar. Tem comparação um governo que estimula as pessoas a abraçarem a vacina, protegerem seus parentes, daqueles que enganaram o povo brasileiro e mataram pessoas? Então, seu Flávio, não vai ter alívio, não. A coluna aqui do Intercept Brasil. Flávio Bolsonaro representa a farsa do bolsonarismo moderado nas eleições. Isso porque, né, gente? Ele vem com as mesmas práticas também do Milei e as práticas de cortar aquilo que eles já cortaram no governo quando o pai dele estava à frente do Brasil. Flávio adota tesouraço e prepara programa econômico. E esse negócio do Flávio Bolsonaro ser moderado, a matéria diz o seguinte, olha, não existe nazismo moderado, não existe fascismo moderado, não existe esse tipo de coisa moderada. Portanto, dizer que uma pessoa que tem as características dele como uma pessoa moderada, não dá, né? Milei, presidente da Argentina, compartilha discurso de Flávio durante evento em Israel, vizinhança fenomenal. É o que eles querem fazer aqui, gente. Eles querem acabar com a universidade, acabar com o povo brasileiro, acabar com as instituições, mas fica a pergunta. Senhor Flávio, o que o senhor e o seu clã fizeram concretamente em termos de projeto no Senado, nas câmaras municipais, na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas? Qual é o único... se tem algum projeto que vocês possam dizer, olha, a nossa família se dedica a essa causa. Não existe, né? A causa deles, a gente pode definir com slogan, né? Ou vai ou racha, né? Você entendeu, né, gente? Eu fico por aqui, a gente volta no nosso próximo portal com mais imagens e mais informações muito importantes. Um grande abraço, tchau!